A Giovanna morava numa cidadezinha pacata, sabe? Um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, onde as pessoas se conheciam pelo nome e as ruas eram sempre tranquilas. Daquelas que todo mundo se conhece, a vida é tranquila. As crianças brincavam nas ruas sem preocupação, e os vizinhos sempre tinham um sorriso e um aceno para oferecer. Mas a Giovanna, ela sonhava grande, queria as aventuras da cidade grande. Ela passava horas imaginando como seria viver em um lugar onde tudo acontecia, onde as luzes nunca se apagavam. A mãe dela, uma mulher sábia, vivia alertando: "Cuidado, minha filha, não se perca de você mesma." Ela sabia que a cidade grande podia ser encantadora, mas também cheia de armadilhas. Mas a Giovanna era jovem, era teimosa. Ela tinha uma determinação que brilhava em seus olhos, uma vontade de desafiar as normas e seguir seus próprios sonhos. O canto da sereia da cidade grande era forte demais. As luzes, os sons, a promessa de algo mais sempre a chamavam. Arrumou as malas, se despediu da vidinha no interior, decidida a trilhar seu próprio caminho, longe dos olhos da mãe, longe daquilo que conhecia. Ela sabia que estava deixando para trás a segurança, mas também sabia que precisava tentar. Com o coração cheio de esperança e uma pontinha de medo, ela subiu no ônibus, deixando para trás tudo que era familiar. Cada quilômetro percorrido era uma mistura de excitação e incerteza. A cidade grande a esperava, prometendo um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas estava pronta para enfrentar cada desafio que viesse pela frente. A cidade era tudo que a Giovanna tinha imaginado. Luzes, movimento, um mundo de oportunidades. Cada esquina parecia prometer uma nova aventura. Cada luz brilhante refletia seus sonhos e esperanças. Rapidinho ela encontrou um emprego, um lugar para morar. Tudo parecia perfeito, a tão sonhada liberdade. Ela se sentia realizada, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Só que a cidade grande tem seus perigos, né? As sombras nas ruas escondiam segredos e ameaças que ela nunca tinha imaginado. As amizades que ela fez não eram lá muito confiáveis. A gente sabe como é. No começo, tudo parecia diversão, mas logo as verdadeiras intenções começaram a aparecer. Começaram a oferecer dinheiro fácil, a levar a Giovanna para um caminho perigoso. Promessas de riqueza rápida e fácil eram tentadoras, mas vinham com um preço alto. E ela, cega pelo desejo de uma vida melhor, acabou caindo na tentação. A linha entre o certo e o errado começou a se desfazer. As luzes da cidade foram perdendo o brilho. As promessas de uma vida melhor se transformaram numa luta diária pela sobrevivência. O que antes era um sonho, agora parecia um pesadelo. O que antes era vibrante, agora parecia opaco, sombrio. A cidade que antes a encantava, agora a sufocava. Giovanna se viu sozinha no meio da multidão, perdida no labirinto da vida urbana. Cada rosto desconhecido era um lembrete de sua solidão. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, um lembrete doloroso da vida que havia deixado para trás. Ela se perguntava se algum dia encontraria o caminho de volta para a paz e a segurança que um dia conheceu. A vida da Giovanna virou de cabeça para baixo. Ela se meteu em confusão, fez escolhas erradas e a gente sabe que a vida cobra, né? Acabou tendo problemas com a justiça. Seus sonhos viraram pó quando ela se viu diante do juiz. O peso de seus atos finalmente a atingiu em cheio. Giovanna foi condenada à prisão. A realidade fria e dura da vida, atrás das grades, se tornou a nova rotina da Giovanna. As luzes da cidade, as falsas promessas, tudo tinha ficado para trás. Restaram apenas as paredes de concreto e os cacos dos seus sonhos. Cada dia era uma batalha, um lembrete constante dos seus erros.
A prisão foi um choque de realidade e tanto. A liberdade que ela tanto queria tinha ido por água abaixo. Tempo era o que ela mais tinha agora. Tempo para pensar. E foi pensando na mãe, nos conselhos, no amor dela, que a Giovanna se arrependeu profundamente. Mas no silêncio da cela, um fio de esperança começou a surgir. A moça que antes ansiava pelas luzes da cidade, agora encontrava conforto nos raios de sol que atravessavam as grades da janela. O barulho frenético da cidade tinha dado lugar ao murmúrio das outras detentas. Era hora de olhar para dentro, de encarar as consequências dos seus atos e de buscar a redenção. A vida na prisão era difícil. A Giovanna lutava todo santo dia, mas ela queria mudar, queria ser uma pessoa melhor. Começou a ler, a estudar, a aprender com os próprios erros. Devagarinho, foi reconstruindo a vida. O tempo, que antes era inimigo, agora era aliado. A cada dia que passava, a Giovanna se desfazia da raiva, do ressentimento que tinha endurecido o coração dela. Ela agarrou a oportunidade de se reerguer, participando de oficinas, buscando orientação com os conselheiros da prisão. As sementes do arrependimento finalmente começaram a germinar, florescendo em um desejo genuíno de mudança. Finalmente, o grande dia chegou. Giovanna estava livre. Ela saiu da prisão, uma nova mulher. O coração carregava o peso do passado, mas ela estava determinada a reconquistar tudo o que tinha perdido. Sabia que a jornada seria longa, mas estava pronta para enfrentá-la. O primeiro passo era voltar para casa. A paisagem familiar da sua infância trazia uma mistura de conforto e apreensão. Cada canto guardava uma lembrança, um lembrete da vida que ela tinha levado e das pessoas que ela magoou. A cada passo, Giovanna sentia o peso do passado diminuir, dando lugar a uma esperança de um futuro mais brilhante. O coração da Giovanna quase saltou pela boca quando ela chegou na frente da casa onde cresceu. Parecia menor do que nas lembranças, mas ainda emanava o calor do amor da sua mãe. Ela bateu na porta, com a mão tremendo de medo e ansiedade. A porta se abriu, e lá estava ela, sua mãe. O tempo tinha desenhado rugas no rosto dela, mas os olhos ainda brilhavam com o mesmo amor de sempre. Anos de palavras não ditas se dissolveram num abraço apertado. Os braços, que antes eram sinônimo de conforto e segurança, agora representavam o perdão e a chance de recomeçar. Giovanna se agarrou à mãe, buscando força no amor incondicional que tinha resistido a anos de distância e sofrimento. Voltar para casa era só o começo da volta por cima, um novo início. A Giovanna sabia que precisava reconquistar a confiança de todo mundo ao seu redor. Ela começou pedindo perdão a cada pessoa que tinha magoado, arrumou um emprego e se dedicou de corpo e alma. Aos poucos, as pessoas foram abrindo o coração de novo, aceitando-a. Elas reconheceram a mudança verdadeira na Giovanna, a vontade genuína de consertar os erros do passado. A comunidade, antes cautelosa, a recebeu de braços abertos, com carinho. Ela se tornou um exemplo de superação, provando que a redenção era possível, mesmo depois de tantos tropeços e dificuldades. A história da Giovanna se espalhou pela cidade, tocando cada canto e cada coração. Ela se tornou um símbolo de esperança, mostrando que as pessoas podem mudar, que merecem uma segunda chance. Sua jornada inspirou muitos a acreditarem em si mesmos e a buscarem a redenção. A Giovanna encontrou paz ajudando os outros, usando a própria experiência para guiar os jovens, para evitar que cometessem os mesmos erros que ela. Ela se dedicou a ser uma mentora, uma amiga e uma guia para aqueles que precisavam de direção. A vida dela era a prova viva do poder da superação. Cada desafio que enfrentou, cada obstáculo que superou, serviu como um testemunho de sua força e resiliência. A menina que um dia estava perdida, se rebelando contra tudo e contra todos,
tinha encontrado o seu propósito. Ela transformou sua dor em propósito, sua rebeldia em liderança. Ela se tornou um pilar de força para aqueles ao seu redor. Um exemplo de que o perdão e a segunda chance têm o poder de transformar vidas. Sua presença trouxe conforto e inspiração para muitos. A história da Giovanna tocou o coração de todos, mostrando que mesmo nos momentos mais escuros, a esperança sempre pode florescer. Sua jornada é um lembrete constante de que a luz pode emergir da escuridão e que a esperança é uma chama que nunca se apaga. A jornada da Giovanna foi um lembrete e tanto para todos nós, né? Todos erramos, mas a família, o perdão e a segunda chance são a prova de que podemos superar qualquer obstáculo. A história dela comoveu a cidade inteira. Era uma história de redenção, de amor, daquela ligação inquebrável entre mãe e filha. A vida tinha dado voltas, mas no final, a Giovanna encontrou a paz nos braços da família e no carinho da comunidade. A história dela ficou como um lembrete de que mesmo diante das dificuldades, o ser humano é capaz de superar qualquer coisa. A força de vontade e o amor são capazes de transformar até a mais difícil das situações.